hoje o tema que nós vamos abordar é um tema que também é sempre questionado pelos nossos associados, por importadores, exportadores, enfim, contabilidades. É um tema do qual a gente fala muito aqui no sindicato, no departamento jurídico, né? O tema de hoje é a remuneração do despachante aduaneiro. Então, a remuneração do despachante aduaneiro é denominada por lei, né, honorários, e a gente utiliza a sigla GRH, que significa Guia de Honorário de Despachante Aduaneiro, tá? Muitas pessoas, inclusive, acham que essa guia representa uma taxa para o sindicato, e ela não representa uma taxa para o sindicato. Ela significa o recolhimento do profissional despachante aduaneiro, que é um profissional autônomo, uma pessoa física, cadastrada na Receita Federal, e a ele é que cabe ser outorgado pelo importador ou exportador para fazer o desembaraço aduaneiro. Então, essa legislação ela é bem específica, né? Nós temos aí o recolhimento dos honorários de despachante aduaneiro. Ele está previsto no artigo 5º, no parágrafo 2º do Decreto-Lei 2472, que é de 88. Ele também está previsto no Decreto 9080 de 2008, que é o Decreto do Imposto de Renda, no seu artigo 779. Em outras portarias, enfim, uma série de legislação que também cita, que eu vou estar depois compartilhando com vocês através das telas, tá? Então, a importância de nós estarmos abordando esse assunto é justamente para que não fique essa dúvida entre o recolhimento dos honorários do despachante aduaneiro. Por quê? Os honorários eles são recolhidos através dos órgãos de classe, sindicatos, é importante frisar isso. Os órgãos de classe que possuem, através da legislação, tá, a responsabilidade do recolhimento dos honorários de despachante aduaneiro são os sindicatos, por força de lei federal. Então, o despachante aduaneiro ele recebe os seus honorários através do órgão de classe que retém o imposto de renda e devolve esse honorário ao despachante aduaneiro. Esse valor não fica para o sindicato, por isso ele não é uma taxa sindical. O despachante aduaneiro, quando ele resolve ser associado a algum dos sindicatos, né, porque nós temos aí 13 sindicatos de despachantes aduaneiros, quando ele resolve ser sócio de um sindicato, aí sim, aí ele tem uma mensalidade, ou cada sindicato tem algum tipo de remuneração, de contribuição que torna ele sócio. Não confunde com o recolhimento do despachante aduaneiro, que é feito através do órgão de classe sindicato por força de lei. Então, esse dinheiro que o importador ou exportador paga para o seu profissional despachante aduaneiro contratado, ele entra no sindicato, retém o imposto de renda e é devolvido ao profissional despachante aduaneiro. Então é importante frisar isso, tá? Por quê? Porque os sindicatos eles têm essa responsabilidade através da lei federal, como eu já citei, vou citar através de compartilhamento de telas para ficar mais fácil, mais claro, inclusive até para vocês utilizarem como download depois, a legislação específica que diz exatamente como que é feito essa retenção do imposto de renda e como que é feito o recolhimento do honorário do despachante aduaneiro. Outra coisa também que é importante frisar é o despachante aduaneiro, como eu já falei no outro vídeo, né, ele tem uma série de responsabilidades. Então, o despachante aduaneiro, ele é contratado independentemente dele trabalhar para uma comissária ou para qualquer empresa ligada ao comércio exterior. Quem é o responsável pelo recolhimento do honorário do despachante aduaneiro é sempre o importador ou exportador, ou seja, o seu tomador de serviço. Por quê? Porque não é outorgado procuração a nenhuma pessoa jurídica. A legislação não prevê isso. A legislação ela é clara. Ela prevê que a procuração ela é outorgada ao profissional autônomo despachante aduaneiro, independente de como ele trabalha ou onde ele
está trabalhando. A importância de estar falando sobre isso para vocês é justamente porque todo profissional, né, que presta um serviço pressupõe um pagamento, uma contraprestação. Essa é a diferença, o que é muito perguntado para nós do departamento jurídico com relação à comissária de despacho aduaneiro, né, ou qualquer outra empresa do ramo aduaneiro que tenha despachante aduaneiro prestando serviço. Justamente porque, pela legislação, quem é responsável junto à Receita Federal pelo desembaraço aduaneiro é o profissional, pessoa física, despachante aduaneiro. Não existe pessoa jurídica responsável pelo desembaraço aduaneiro, tá, junto a qualquer procuração. Se você olhar uma procuração, você vai ver que a procuração ela é otorgada pelo seu tomador de serviço, seja ele importador, exportador, enfim, quando é bagagem, não importa qual é a pessoa que está contratando, porém ela sempre vai otorgar a procuração ao despachante aduaneiro. Sendo assim, a partir do momento que você outorga uma procuração e essa pessoa está te prestando um serviço, em contrapartida ela vai estar recebendo uma remuneração, né? E como eu falei anteriormente, os sindicatos, por questão de lei federal, eles passaram a condição de responsável tributário na questão dessa retenção. É uma questão de forma e não de essência, tá? Isso está muito claro na lei, na doutrina e na jurisprudência. Para eu não ficar me estendendo no vídeo sobre legislação, eu vou compartilhar isso com vocês através de telas, tá bom? E o despachante aduaneiro se confunde com a comissária, que muitas pessoas nos perguntam isso, né? Não, o despachante aduaneiro sempre é uma pessoa física e a comissária sempre é uma pessoa jurídica. Quando eu digo comissária, é porque é o que é mais perguntado por nós, tá? Mas pode ser também outro tipo de empresa do ramo aduaneiro, né? Do ramo de logística e tudo mais, que tenha um profissional despachante aduaneiro prestando serviço. Então, eu estou citando comissária por ser a que a gente mais responde, né? Então, a comissária, ela não se confunde com o despachante aduaneiro. A comissária, ela tem as suas atribuições próprias, né? Ela angaria o serviço, ela tem uma série de atribuições que são pertinentes à comissária de despacho aduaneiro, porém, o profissional que é cadastrado no radar, que é outorgado a procuração e que presta o serviço de desembaraço, é o profissional despachante aduaneiro. Por isso, a remuneração da comissária, ela não se confunde com a remuneração do despachante aduaneiro. Eu estou falando sobre isso porque realmente isso causa um pouco de dúvida, talvez nem tanto para vocês, né, que são os próprios despachantes, mas para as pessoas que telefonam perguntando, mandam um e-mail, porque às vezes confundem, não entendem bem como é que é feita essa relação. Então eu estou explicando através desse vídeo que a comissária ou qualquer outra empresa, ela tem um profissional, esse profissional ele sempre vai ser uma pessoa física, ele vai prestar seu serviço e por esse serviço ele vai receber os seus honorários. Esses honorários, por força de lei, eles são recolhidos através dos órgãos de classe sindicatos, né, pela responsabilidade tributária, é feita a retenção do imposto de renda e é devolvido esse valor ao despachante aduaneiro que prestou o serviço para o tomador de serviço. Então essas são as diferenças principais das quais nós mais somos questionados aqui no sindicato, tá? Eu tô aqui com a nossa TI, Rosana. Ela é responsável por todo o nosso sistema, por todo o desenvolvimento, tá, das guias de honorários de despachante aduaneiro, como também pelo nosso sistema interno. Então a Rosana, ela tem propriedade para estar explicando para vocês também como que funciona essa guia de honorário de despachante aduaneiro, para a gente deixar bem claro que a guia de honorário de despachante aduaneiro não é uma taxa sindical. Não tem nada a ver com contribuição sindical, contribuição confederativa, contribuição assistencial e mensalidade. Não se confundem. A guia dos honorários do despachante aduaneiro é o recolhimento do profissional que atuou para algum tomador de serviço e prestou um serviço de desembaraço aduaneiro ou de qualquer outro serviço dos quais eu já elenquei, que são relativos ao despacho aduaneiro. Tá?
Então a Rosana ela vai explicar um pouco como é que funciona esse sistema para que vocês possam entender com maior clareza como é que isso funciona aqui dentro do sindicato e também como isso funciona para o tomador do serviço, para os despachantes aduaneiros. A Rosana também vai compartilhar com vocês algumas telas para que vocês também verifiquem como isso é feito dentro dos sistemas dos sindicatos, tá? Porque não é só o Sindicato de Santos, os outros sindicatos também têm a mesma forma e também atuam da mesma maneira. Rosana. Nós temos um sistema hoje que o despachante acessa online numa plataforma totalmente na internet, a fim de facilitar o trabalho do despachante, agilidade, segurança. Então hoje o despachante ou seus funcionários entram no sistema através de um login e senha fornecido pelo sindicato, né? Na verdade, o despachante para ter acesso, como a Flávia falou, ele precisa estar sindicalizado no sindicato e a partir dessa informação ele tem um login e uma senha onde ele pode cadastrar os seus clientes, que são os importadores e exportadores, ele pode incluir a sua guia manualmente, ou também a gente dispõe de um sistema que utiliza uma linguagem de programação XML para fazer a integração entre o sistema. Então hoje o despachante ele possui um sistema dele que integra com o nosso sistema aqui do sindicato, e para que evite retrabalho, digitação e evite erros futuros. Então esse despachante ele escolhe, aqui em Santos a gente tem duas opções para o despachante, ele pode usar tanto o Banco do Brasil como gerador da guia, da GRH, ou o Bradesco, tá? E a nova novidade, né, Flávia, é que Exatamente. a gente está entrando agora com o Itaú. Dia 1º de setembro estará disponível para todos os despachantes a emissão também do Itaú, a fim de facilitar a agilidade com essa nova plataforma que a Febraban criou de cobrança registrada. Então isso vai agilizar também o processo. Para quem já tem conta no Itaú fica mais fácil, mais rápido. Então, nesse nosso sistema a gente dispõe de extratos, né, a cada dezena, extrato mensal, a gente tem alguns relatórios de guias, pagas em aberto, cancelamento, edição. Então a gente tem um sistema aí bem completo para estar proporcionando para os despachantes uma melhor experiência aí nesse desenvolvimento do despacho aduaneiro, né? E a gente eu vou deixar algumas telas disponíveis para vocês. Acredito que se vocês tiverem dúvida, faz uma perguntinha lá embaixo, deixa pra gente. E é isso, gente. Então, só complementando, né, com o que a Rosana falou, a respeito do recolhimento e do cadastro, o despachante aduaneiro ele não precisa ser sindicalizado, né, porque como a gente sabe pela Constituição, não é obrigatório a sindicalização. Então nós temos aqui o despachante aduaneiro que resolve ser sindicalizado, que é aquele que resolve pagar a sua mensalidade, porque, enfim, cada sindicato tem uma série de benefícios, mas também nós temos o despachante aduaneiro que não é sindicalizado, ou seja, ele não é obrigado a pagar mensalidade nem nada, mas ele é cadastrado para que ele possa ter acesso à guia de honorário de despachante aduaneiro e assim trazer mais tranquilidade, eficiência para o seu tomador de serviço, que no caso, né, importador, exportador e tudo mais. Tudo isso tem muita implicância na questão tributária, na questão fiscal, então é tudo muito bem feito. A Rosana é a responsável pelo programa que gera a ADIRF, é tudo muito bem feito, é tudo feito de forma muito correta. Nós somos muito responsáveis em relação à Receita Federal. O Sindicato de Santos, ele tem mais de 100 anos, né? Ele está completando aí, já completou 106 anos, então quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, tudo sempre feito de forma muito clara, muito correta, transparente, né? Muito transparente. O programa realmente é desenvolvido com esse intuito, né? Então aqui nós fizemos um vídeo rápido para poder estar explicando para vocês um pouco da diferença entre a remuneração do despachante e a remuneração tanto de comissária como de qualquer outro prestador de serviço na área aduaneira, mas que não seja pessoa física e sim pessoa jurídica. O programa que o sindicato elaborou através da Rosana, que é a nossa programadora, ele é muito eficiente hoje.
buscando sempre melhorar, né, no que a gente pode para o despachante aduaneiro. A Rosana desenvolveu o sistema também incluindo o Banco Itaú. Os sindicatos já tinham uma conta no Banco Itaú, mas ela não era possível de gerar a guia dos honorários. Então, a partir do dia 1º de setembro, quem quiser, quem utiliza o Banco Itaú, quem achar mais fácil, enfim, poderá gerar sua guia através do Banco Itaú. Então, hoje nós vamos ter, a partir do dia 1º de setembro, 3 opções para gerar as guias de honorário de despachante aduaneiro. Nós vamos continuar com o Bradesco, continuar com o Banco do Brasil, e a novidade agora vai ser o Banco Itaú, tá bom? Então, sempre pensando em estar cada vez melhorando mais os serviços para a classe aduaneira, né? E como a Rosana falou, se vocês tiverem dúvida, qualquer tipo de pergunta, não precisa nem ser despachante aduaneiro. Se a gente está falando, como eu comentei anteriormente, para uma série de pessoas, porque a gente recebe ligação de comissários, de importadores, exportadores, contabilidades. Então, quem tiver qualquer tipo de dúvida, é só colocar aqui nos comentários abaixo, que tanto eu como a Rosana, a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo para vocês, em estar tirando qualquer dúvida, tá enviando material, tá? Tanto o departamento jurídico como a Rosana tem muito material que esclarece qualquer tipo de dúvida que possa ainda ter ficado ou que a gente de repente não tenha abordado através desse vídeo. E mais uma vez também, aproveitando, se vocês tiverem algum tema, por enquanto a gente é que está abordando os temas que nós estamos abordando são os temas que a gente mais recebe ligação. Mas se vocês tiverem algum tema que vocês tenham interesse que a gente esteja abordando, coloca também aqui embaixo, que a gente também vai estar abordando esse tema para vocês, a gente também vai estar fazendo esse vídeo, porque o canal é para vocês. Obrigada! Bom, compartilhando as telas, né? Então, a remuneração do despachante aduaneiro. Agora, as telas vêm com a legislação. Então, os honorários, né? A denominação da remuneração do despachante aduaneiro, ele está previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 2472 de 1988, no artigo 779 do Decreto do Imposto de Renda. Ele também está previsto na Portaria 78 de 2004, da RFB, na Solução de Consulta 38 de 2009, na Solução de Consulta DECIT da Primeira Região e em outras legislações também, né? Então, o SDA não é uma taxa, é a sigla utilizada pelos sindicatos de despachantes aduaneiros para o recolhimento das suas guias, que são os honorários. Os honorários são pagos por força de lei federal por intermédio de seus órgãos de classe, sindicatos, que retêm e recolhem o imposto de renda devido na fonte e devolvem os honorários aos despachantes prestadores dos serviços. Nas guias aparecem os nomes dos tomadores dos seus serviços, importadores ou exportadores, e dos beneficiários, no caso, o despachante aduaneiro, e não das empresas que, por exemplo, atuam como comissárias, entre outras, porque o honorário, como já dito anteriormente, é pago ao profissional despachante aduaneiro. É a ele que é outorgado uma procuração e os mesmos são credenciados diretamente no radar, tudo por imposição legal. O importador, o exportador, é que vai credenciar o despachante aduaneiro, né, que é o profissional habilitado para estar no Siscomex mediante mandato, que no caso é a procuração, e que configura, obviamente, né, um vínculo contratual. A partir do momento que você presta serviço para alguém, e essa procuração por si só já demonstra, né, que você está prestando serviço a um importador ou um exportador, já é um documento válido para que você tenha direito a receber os seus honorários profissionais. O relacionamento profissional e comercial que se estabelece, né, é com a outorga da procuração, para fins de representação dessa empresa no radar. E também para outros meios, né, representação em outros órgãos, conforme inúmeros autoridades governamentais, entre outros inúmeros órgãos intervenientes.
O pagamento de honorário de despachante aduaneiro, ele é obrigatório porque o profissional despachante presta um serviço e a contraprestação, por sua parte, é o pagamento dos seus honorários. Então, desde que ele preste o serviço, ele deve receber por essa prestação de serviço. E por isso essa remuneração é denominada honorário de despachante aduaneiro e utilizado o nome de GRH, que são as guias de honorário de despachante aduaneiro. Como já dito anteriormente, essas guias, elas são padronizadas, elas têm uma numeração, são feitas através do sistema, que também vai ser colocado aqui embaixo, né? E não se confundem com taxa ou qualquer outra nomenclatura que se utilizem para erroneamente dizerem que estão pagando a um sindicato. Na verdade, você está fazendo o pagamento ao despachante aduaneiro, que deve ser remunerado pela sua prestação de serviço. O despachante aduaneiro, ele não se confunde nem com a comissária de despacho ou com nenhuma outra empresa prestadora de serviço na área aduaneira. O despachante aduaneiro sempre é uma pessoa física e a comissária de despacho ou as outras são pessoas jurídicas, sendo ambos regidos por legislações fiscais próprias com atribuições próprias. A remuneração da comissária de despacho, portanto, não se confunde com a de despachante aduaneiro. A cobrança de comissão ou qualquer outra coisa, ela é uma cobrança específica relacionada à comissária, a empresas de logísticas que angariam serviço. O honorário do despachante aduaneiro é referente à prestação de serviço do despachante que atuou para o prestador de serviço, conforme outorgado em procuração. Então, a comissária de despacho, ela não faz o despacho aduaneiro, né? Ela pode emitir fatura para o cliente, ela junta os comprovantes, as despesas, ela tem uma infinidade também de atribuições, porém, ela não pode realizar o despacho aduaneiro. Só quem pode é o despachante aduaneiro, pessoa física, né? As despesas relacionadas ao que uma comissária de despacho aduaneiro realiza, entre outras empresas da área aduaneira, não são as mesmas que o profissional despachante aduaneiro, que é um profissional com uma categoria específica, regulamentada por lei. Ele é credenciado pela Receita Federal e ele tem toda uma responsabilidade, ele assume uma responsabilidade no momento em que ele é outorgado uma procuração. Então, desde que ele recebe uma procuração para prestar um serviço, ele deve receber em contrapartida a sua remuneração. E essa remuneração nós denominamos de honorário de despachante aduaneiro. Bom, como prometido, gente, seguem as telas aí do sistema. Hoje nós temos uma plataforma online de gestão de emissão de GRHs, de forma ágil, fácil, segura e disponível a qualquer momento e em qualquer lugar, tá? Primeiro eu vou começar mostrando a tela para vocês, a tela de login, né? Vai ser disponibilizado através do sindicato um login, que é a matrícula do despachante, e a senha. Com essa senha vocês conseguem acessar o sistema. Informando o login e a senha, a gente vai cair numa tela de lançamento de guias, tá? Impressão, alteração, consulta. Mas eu vou voltar depois nessa tela aqui para falar com vocês. Aqui a gente tem o cadastro de importador e exportador, tá? Então a gente pode colocar o CNPJ, o CPF ou o passaporte. Hoje a Febraban exige que a gente informe o CNPJ e o CPF. O passaporte, ele não é tão importante quanto as outras informações, tá? Então, a obrigatoriedade realmente é no CPF e no CNPJ. Nessa outra tela, nós temos o lançamento das guias, um lançamento manual que você inclui de uma em uma. Ali a gente pode, tem os campos são autodescritivos, né? E a novidade que a gente prometeu para vocês, que é o Banco Itaú, tá? Então nós temos lá o Bradesco, Banco do Brasil e o Itaú.
Nessa outra tela a gente tem algumas consultas, a gente pode fazer consulta das guias pagas por mês, por ano, por dia, pelo número da guia, tá? E podemos aí fazer a visualização dessa GRH e também uma impressão autenticada pelo sindicato, tá? De uma segunda via. Aqui nessa outra tela, nós temos a integração de GRH, que na verdade é uma opção para importar as informações do sistema do despachante para o sistema do sindicato, tá? Ela utiliza uma linguagem de marcação XML, que garantindo aí a velocidade e a precisão nas informações para a emissão da sua GRH. Então, depois de importado essa guia, a gente volta para a tela de consulta e impressão de guia, tá? Então, nós temos aí duas formas, né? O lançamento e a integração. Depois disso, nós voltamos aí para a nossa tela de consulta de guias geradas, onde não importa se foi integrado ou se foi lançado, nós temos aí a opção de visualização, alteração e impressão e cancelamento dessa GRH. Tá? Então, tudo nessa tela a gente consegue fazer. A impressão a gente faz a qualquer momento, a alteração ela é só possível até o momento da impressão. Então, hoje com as novas regras da FEBRABAN, nós não conseguimos, quando é feita uma guia com determinado vencimento e valor e é registrada no banco, hoje o sistema não vai permitir que você altere mais essa guia, tá? Porque ela já está registrada lá no banco e em toda a rede bancária. Então, se for necessário fazer alguma alteração, tem que ser feito o cancelamento e ser refeita, gerando um novo número de guia, tá? Eu acho que, por enquanto é isso, gente. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui pra gente que a gente vai estar respondendo, tá bom? Obrigada e um abraço.